Você acredita, na tua visão, que a falta do delegar, ela pode estar ligada, na maioria das vezes, a algo chamado ego? A maioria das vezes não, sempre. Se você quer prosperar, você precisa delegar. Ninguém constrói algo tão grande sozinho. Tudo que cresce exige pessoas. E hoje nós vamos trazer esse tema à luz da palavra, porque olha o que diz em Êxodo 18, versículo 17 ao 23. O sogro de Moisés respondeu: o que você está fazendo, olha só, não é bom. Escolha homens capazes e coloque como líderes sobre grupos de 1000, sobre grupos de 100, sobre grupos de 50, de 10, e eles julgarão o povo em todo momento. Você não pode sair daí. Você tem que estar ligado conosco, porque nós vamos trazer a importância do delegar sobre a empresa, sobre a família e também sobre a igreja. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe um cara aqui, empresário, amigo, companheiro, irmão de caminhada, Ricardo Laguanete. Ricardo, que prazer e que alegria ter você conosco aqui no nosso podcast. Prazer todo meu, Daniel. Estamos aqui. Muito legal o seu trabalho. Eu espero que possa contribuir, né? Não, com certeza irá. Na minha medida do possível, né? Pouca experiência que eu tenho, mas estamos aqui para compartilhar, acrescentar, né? Todos que estão nos ouvindo. Claro, Ricardo. Não só falar da vida pessoal, não falar sobre... É um prazer não só falar, né, do que nós vivemos, mas também da experiência que é ter uma vida com Deus, né? Que é o que mais importa. E nós estamos aqui buscando construir justamente um projeto que vem trazer sobre princípios e valores que muitas das vezes hoje nós temos visto pessoas abandonando isto, né? Quando a gente começou esse projeto, eu sempre digo isso, eu coloco isso com muita clareza para as pessoas. Nós estamos falando sobre prosperidade, nós estamos falando sobre riqueza, isso é bom, é importante. Quem de nós, seres humanos, não deseja ter um bom carro, uma boa casa, um bom carro, uma conta abastada? Todo mundo quer. Mas espera aí, qual o caminho que eu estou fazendo, qual o caminho que eu estou seguindo para poder alcançar isso? E nós estamos trazendo aqui um tema hoje importante, que é falar sobre delegar. E eu trago uma pergunta logo no início para você. Você acredita que, quando nós falamos sobre essa riqueza, sobre essa prosperidade que nós desejamos ter, você acredita que delegar pode enriquecer ou até mesmo empobrecer alguém? Ô Daniel, com certeza a atitude, no ato de delegar, né, ela está na atitude de transferir algo para alguma pessoa. Tudo que você faz, tudo aquilo que você acumula, você acaba concentrando num, como posso dizer a palavra aqui, você num foco, né, que seja você mesmo, e aquilo pode trazer uma sobrecarga, né? E se nós levarmos para o lado, né, ministerial, que nós podemos levar, ou lado profissional, nós podemos ver isso aí em dois ângulos diferentes, né? Porque quando eu falo delegar no ato profissional, eu estou falando em crescimento administrativo, né? Eu preciso distribuir. Mas quando eu falo no ato espiritual, no reino de Deus, eu estou falando em multiplicação. São coisas diferentes, tremendo, hein? Com visões diferentes, né? Mas nós estamos vivendo tanto no profissional como no espiritual, no reino de Deus. Nós somos seres tricômetros, né? Que falam, né? Não sei a palavra como diz. Somos tanto espirituais como carnais. E estamos aqui na Terra e nós, além de serem homens de Deus, espirituais que buscamos estar envolvidos no reino de Deus, nós fazemos parte do mundo também, né? Nós temos nosso trabalho, nossa empresa. E eu entendo, sim, que o delegar em tantas áreas é extremamente... eu não digo... é fundamental. Talvez seja um dos alicerces numa prosperidade, né? Eu acredito nisso. Ricardo, nós chamamos... eu te trouxe aqui, já vou repetir, acho importante te trazer essa realidade, porque você trouxe uma mensagem, eu vou repetir novamente, que tocou muito a minha vida. Nós estávamos num culto na igreja e você comentou, você é um empresário bem-sucedido, tem a sua empresa, a tua esposa também é uma empresária, né? Também tem a sua empresa. E você comentava nesse momento que as pessoas te chamam
para falar, para testemunhar da sua vida empresarial, da sua carreira, do seu sucesso como empresário. E você, naquele momento, eu achei muito interessante que você não atribuiu isso a você, a sua capacidade. Eu disse, eu não sei como que vocês fazem isso. Quase que você quer dizer, eu não sei por que vocês estão me chamando para essa parada, porque, não é eu. Tudo que eu preciso fazer, eu chamo alguém. Eu contrato alguém, eu preciso do cara para fazer uma planilha, eu não sei fazer, eu tenho que chamar alguém para fazer. Eu preciso de um cara para fazer um procedimento numa máquina, quem sou eu para fazer? Eu tenho que chamar alguém para fazer, ou seja, automaticamente você está delegando isso, ou seja, naquele momento, puxa, virou uma chave na minha cabeça, eu falei, mas é bem isso, às vezes a gente tende a olhar para o nosso sucesso e para a nossa capacidade e traz tudo para nós. Mas eu quero te perguntar, eu quero te fazer uma pergunta, você acha que o delegar, quando nós falamos em delegar, está ligado à humildade? É um ato de humildade delegar? Não só está ligado à humildade, como é um ato de humildade, né? O ego, ele barra nisso aí, né? Jesus nos ensinou muito sobre essa questão da humildade. Existe uma passagem, se não me engano, em Lucas 12, 14, quando ele se refere, né? Ele estava recebendo no jantar, numa casa dos principais fariseus, e ali ele começa a observar as pessoas chegando no ambiente, né? E as pessoas começam a procurar os melhores lugares para sentar. Então Jesus ali observando, ele diz, né? Quando você for chegar a um lugar, não procure os primeiros lugares para sentar, mas procure os de trás, os outros lugares do fundo, porque vendo a pessoa responsável, vê que você não faz parte ali, vai chamar você para sair dali e vai para outro lugar, e assim, resumindo, ele fala, então os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados, né? Ali está falando sobre soberba, sobre orgulho do coração, mas também humildade, né? Mas existe um cara que escreveu sobre, entrando nesse, talvez no nosso foco aí de humildade e ego, né? Porque delegar é um ato de humildade. Tem um autor que fala, Andrew Murray, escreveu muito sobre a humildade e a beleza da santidade, né? Eu gostei muito disso aí, inclusive vou até preparar um sermão sobre isso aí, né? E ele fala muito sobre isso aí, né? Que o ego, né? Que o ego é a base de todos os pecados. E a humildade é a base de toda a virtude, né? Então, porque Jesus foi exemplo exímio de humildade, que como rei, como Deus, ele abandonou a sua posição para se tornar a morte de cruz, né? Então ele se despiu da sua majestade para assumir um ato de humildade. Ao contrário de Satanás, que ele quis o trono, né? A palavra fala, então ele quis a adoração, ele quis ali, o ego, ele quis assumir algo, então foi onde foi a queda de Satanás. E foi a queda de Adão e Eva, quando a Eva quis ser como Deus, né? E ali foi então onde entrou o ego, é a base de todo o pecado do homem. Então, essa questão de delegar é tirar do seu controle. Jesus mesmo ensina, se for ver, ele nos ensina no ato, né? Quando Jesus fala, vinde a mim todos os cansados, oprimidos, né? Joga sobre mim o teu fardo, o teu peso, ou seja, delega a tua responsabilidade. Não a sua responsabilidade, delega o teu fardo, aquilo que você não pode, aquilo que você não consegue, não é teu. Aquilo que é teu, que é tua responsabilidade, você assuma, né? Mas aquilo que é teu, não, joga sobre mim. Ou seja, ele já está delegando, né? E todas as outras que nós temos a atitude de... Então, como vamos falar aqui, o ambiente reino de Deus, né? Nós falamos sobre o delegar de uma maneira, né? Sobre delegar não sendo humilde, tendo que ser humilde, né? Mas nós percebemos que você falou aqui de Êxodo, né? Moisés, quando o seu sogro aconselhou Jetro, né? Bom, Moisés poderia receber aquilo lá, para não, Deus que me levantou aqui, né? Eu que sou responsável, e realmente ele que tinha o espírito de sabedoria para julgar todo o povo. Mas o que estava acontecendo? Ele estava sobrecarregado e as pessoas estavam reclamando porque ele não tinha tempo para atender. Então Jetro chamou ele e falou assim, ó, divide, crie uma lei, né? Crie princípios e selecione homens capazes para distribuir o seu peso que está sobre você. E o que aconteceu? O povo começou a ser atendido, as coisas começaram a ser resolvidas e o problema que estava sobre a vida de Moisés diminuiu.
Ou seja, ele teve que ser humilde, né? Falou, não, vou dar ali a autoridade. Então ele recebeu ali pessoas com capacidade que poderia cuidar de 10, alguns que tinham uma capacidade, esse aqui tem capacidade de cuidar de 1.000, esse aqui de 100. E ali ele colocou cada um no seu lugar. Então aqui nós já vemos que delegar já faz parte de um alívio para a pessoa, né? Já faz parte de aliviar o peso que está sobre a vida da pessoa. Num ambiente de trabalho, né, quando você tem ali várias decisões a serem tomadas, quanto mais conselho, quanto mais pessoas tiver ao seu lado, melhor. Quando a gente fala dessa necessidade que nós temos do delegar, e a gente traz isso para a humildade, a gente tem alguns pontos importantes que eu vejo quando a gente fala sobre delegar. A gente fala sobre a humildade, claro, a gente já comentou sobre isso. Nós falamos sobre o voto de confiança, né? Porque como que você consegue delegar se você não der um voto de confiança? E óbvio, a paciência, porque na maioria das vezes pode acontecer de você delegar isso para alguém, você entregar isso na mão de alguém, e esse alguém não corresponder com as suas expectativas, com aquilo que você quer. Porque é óbvio, uma coisa é o Ricardo fazer, outra coisa é o outro fazer. E tem até um dito, eu sempre utilizava isso depois que eu comecei a entender que aquilo estava errado, né? Quando você quer bem feito, faça você mesmo. Né? Tem um dito que costuma dizer, um dito popular. E às vezes a gente tem essa visão. Não, peraí, para fazer bem feito tem que ser eu. Se não for outro, não dá certo. Se for colocar outro, não dá certo. Então, eu vejo que essa postura do delegar, ela está envolvida entre você ter essa humildade, entre você depositar confiança na pessoa. Eu não sei quem é, mas fazer o que eu tenho que confiar, senão não vai acontecer. Senão vai acontecer como Moisés. Moisés estava ali diante de uma situação, sobrecarregado, o povo reclamando, as pessoas buscando uma necessidade de ser suprida, né? E não estava vendo isso. Tanto que ele precisou de alguém de fora para dizer, peraí, cara, você tá enganando? Meu, pelo amor de Deus, para por aí. A coisa tá começando a complicar aqui. E não é impossível você atender o que você está querendo atender. É impossível você fazer o que você está querendo fazer. E aí, a gente trazendo isso já para a questão, para a visão empresarial, para dentro da empresa, a gente vê isso acontecendo. Eu já vi isso várias vezes. Eu trabalho desde os meus 8, 10 anos de idade, sempre mexi com empresa, sempre fui vendedor. E quantas empresas que eu já vi quebrar, quantas empresas eu já vi falir. Por quê? Porque existia um cabeça, e esse cara é o centro de tudo. Tudo ele fazia, tudo ele acontecia. E eu te trago uma pergunta. Você acha que quando a empresa tem, de certa forma, depende única e exclusivamente de uma cabeça, ela tem um valor maior ou ela tem um valor menor? Com certeza ela tem um valor menor. Né? Isso aí, sem dúvida, né? É um ponto negativo. Porque a empresa realmente... Quando a empresa depende exclusivamente de uma única pessoa, ele não deixa mais de ser um dono proprietário, ele já não é mais líder, isso aí não é liderança. Né? Que nem você falou assim, a questão de delegar precisa de confiança, né? Se não for eu fazer, se eu não fazer isso aqui, ninguém faz. Se não sou eu fazer, ninguém consegue fazer. Ninguém consegue fazer como eu consigo fazer. Já pontua ali um ponto de má liderança. Porque a verdadeira liderança, ela promove sucessores, né? Quando eu ando no reino de Deus, né? Ele nos mostra que quando eu delego, estou criando, multiplicando, estou dividindo responsabilidade, estou criando sucessores, né? Porque no mundo empresarial, quanto mais a responsabilidade está em minha volta, mais indispensável eu sou, né? Isso é interessante para quem precisa num trabalho. Eu sempre falo, quanto para a pessoa que assume um cargo de gerência, a pessoa que assume um cargo de responsabilidade, quanto mais indispensável ela é, mais o salário dela é maior. Porque a pessoa precisa daquela pessoa, né? Mas agora, no reino de Deus, é o contrário. Quanto mais você capacita, que você levanta, que você prepara, menos indispensável você é, porque esse é o objetivo. Se você sair do foco, né? Para que outras pessoas possam entrar. Vamos colocar Jesus aqui. Quando ele teve que escolher capaz, primeiro ele escolheu 12. Né? Não parecia... um era pescador lá, né? Imagina, provavelmente não era letrado, era um pescador. O outro era cobrador de impostos, talvez mais letrado. Então você vê cada discípulo ali, parecia que não ia ter muita condição
para tocar o negócio ali, promover o reino de Deus, não foi ação do Espírito Santo. E depois ele enviou mais 70. Entendeu? Então, essa necessidade, sim, quando eu centralizo, realmente o ego faz isso. Tá? Isso aí é ego puro. Então, às vezes, quando vamos para o mundo espiritual, o profissional, existe aquela questão, porque quando preciso de confiar alguém no trabalho para fazer algo. Se você quer bem feito, custa caro. Uma boa pessoa para você poder confiar, geralmente ela vai ser mais cara. Talvez você não consiga pagar no momento, mas você tem que saber que não vai trazer o mesmo resultado do que uma pessoa consegue fazer. E as pessoas, por exemplo, quem está ali nesses cargos mais de confiança, cargos de liderança, alguma coisa dentro do trabalho, às vezes não compreende isso. Né? Às vezes só querem ganhar mais. Mas se eles entenderem que eles são indispensáveis, automaticamente eles vão ganhar mais. A gente vê, eu tive, como falei, como eu trabalhei muito no mercado e vendas e atendendo empresas, isso é claro, você vê que existe uma cabeça nesse processo, e quando esse cabeça sai, a coisa se desestrutura totalmente, como por exemplo situações de filhos, né, que herdam empresas, e que quando a empresa é herdada pelo filho, meu Deus do céu, vira uma lástima, algo terrível, porque a pessoa realmente não soube, de certa forma, fazer o que tinha que ser feito, entender essa importância. Peraí, para quem eu vou passar o bastão, vamos dizer assim, né? Para quem que vai assumir a frente quando eu faltar, quando eu não estiver? Até porque a gente não vive para sempre. Isso é uma verdade, né? Tantas coisas podem acontecer na minha vida que amanhã eu falto, né? E aí, se eu faltei, quem vai, de certa forma, assumir essa responsabilidade? E isso, como a gente falou, e isso é em tudo. A gente falou sobre empresa, trazendo isso para o mundo, para o âmbito familiar. Eu tenho um exemplo que eu estava lendo e eu achei uma história interessante. Antigamente, os pais que procuravam as esposas para os filhos, né? E a palavra de Abrão, quando estava já velho e já prestes a, né? Já está velhinho, e aquele tempo o homem saía, o pai falando, vou escolher uma esposa para o meu filho. E naquele momento ele entende que o filho dele precisava de uma esposa, ele já estava velho, ele falou, como é que eu vou fazer? Eu já estou velho. Ele chamou um amigo, né, uma pessoa que trabalhava com ele há muito tempo, e falou, o negócio é o seguinte, sai daqui e vai, eu preciso que você procure uma esposa para o meu filho, porque o filho não pode ficar sem esposa. Ou seja, naquele momento ele delega algo tão importante, né, que era encontrar uma esposa para o seu próprio filho. Né? E Abraão falou, vai e busca uma esposa para o meu filho. Quando você encontrar ela, ele deu as características como seria essa esposa para o filho dele. Então você vê, e a gente trazendo isso para a questão familiar, né? O quão importante é a gente entender que dentro de casa também existe essa postura e esse posicionamento de delegar. Eu e minha esposa, nós temos ministrado um curso chamado Casados para Sempre. Se você ainda não fez, você é casado, não fez o curso Casados para Sempre, eu convido você a fazer o curso, um curso muito bom. E existe uma matéria do curso Casados para Sempre que a gente fala sobre papéis. E justamente nesse momento que a gente fala de papéis, a gente fala sobre o papel do homem, sobre o papel da mulher, porque muitas das vezes a mulher toma a frente de homem, ou às vezes o homem ele toma a frente da mulher naquilo que não é responsabilidade dele. Ou seja, essa falta do delegar também às vezes acontece dentro da família, né, Ricardo? Sim, com certeza. Principalmente o homem que não assume o papel do sacerdote, liderança. Mas também assumir o papel de liderança também não é fazer tudo. Claro. Né? Porque existe aquilo que é responsabilidade do homem, existe a responsabilidade da mulher. Lógico que às vezes, pela capacidade intelectual, às vezes pela capacidade de um outro pouco nas situações da vida, pode ser que um sobreponha sobre o outro, mas nada que possa atropelar um ao outro. Né? Por exemplo, lá em casa, né? Quando se trata de planilha, quando se trata de organizar as pequenas coisas, tudo minha esposa. Eu não consigo fazer nada. Já deixo para ela fazer isso aí. Então ela já tem mais essa habilidade de cuidar das coisinhas, detalhes. Eu olho e falo, não, deixa de qualquer jeito. Não, ela arruma tudo certinho. Então, às vezes, assim, vou deixar,
E às vezes ela até é até engraçado, né? Porque ela, assim, ela é mais acelerada, eu sou mais fleumático, né? Então tudo vai um pouco mais devagar, busco mais a paz, entendeu? Eu sei bem o que é isso. E Entendeu? lá em casa também não é muito diferente. E às vezes você vê ela já vai catando as coisas, vai pegando, depois reclama porque não peguei. Eu não peguei porque você já foi na frente e pegou, né? Uhum. Então, assim, automaticamente eles não percebem, né? Mas ela já vai fazendo antes e depois reclama que eu não faço. Não é que a gente não faz, é que ela pegou, já foi na frente e já fez. Exato. Talvez não quer esperar, não tem paciência, né? E aí nós colocamos lá, né, sobre essa questão do delegar, esse ato de humildade, do voto de confiança e também da paciência. Exatamente. Porque você tem que aprender a trabalhar isso dentro de você. Se você não conseguir trabalhar isso, dificilmente você consegue delegar. O importante, Daniel, também antes de falar, delegar, você precisa se conhecer, né? Você precisa conhecer, saber a tua personalidade, como que você reage. Eu indico até o pessoal ali, conhecer seu temperamento, né? Quem indica um curso de Enneagrama, quem puder fazer, faz esse curso de Enneagrama para você saber qual que é a tua posição, né? Como que é a tua personalidade, como que você age. Então, quando eu fiz esses cursos, eu acabei trazendo um pouco da minha personalidade, do meu tipo, né? Do ponto positivo e o ponto negativo. Uhum. Porque quando você descobre o seu ponto positivo, você potencializa, mas quando você descobre o teu negativo, você tem que ir contra ele, né? Então, faz todo sentido antes mesmo, porque você vai começar... Você está delegando porque é preguiça? Ou porque você está fazendo uma divisão de tarefas? Uhum. Né? Eu posso ser chefe e ficar delegando, mandando, porque eu não quero fazer. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Mas delegar não é você perder a sua responsabilidade, que responsabilidade sua é sua. Não tem que delegar. O que você dá para você fazer, você tem que fazer. E seria a próxima pergunta que eu ia fazer. Você já entrou nesse tema, então vamos continuar por aqui. Uhum. E se você não curtiu ainda esse vídeo, por favor, curta, compartilha, porque você não pode deixar de fazer isso. Às vezes, o delegar pode acontecer de ser uma falta de querer se responsabilizar por coisas, né? Você falou, entrou nesse tema, que seria a próxima pergunta. Essa compreensão que nós temos que entender, será que eu tô simplesmente jogando para o outro aquilo que eu devo fazer? Ou não, eu entendo que eu preciso delegar, eu preciso deixar com que as pessoas realmente façam algo para que aquele fardo, aquele peso das minhas costas se alivie. Existe realmente essa postura que nós precisamos adotar. Com certeza. Primeiro nós temos que entender a responsabilidade que foi dada a você, né? Quando nós estamos falando no ambiente profissional, lógico, nós falamos aqui, tem algumas teorias lá do 20-80, né? Que trabalha 20, delega 80, né? Ou algum empresário vive no 80-20. Mas aí nós estamos falando de uma possibilidade, de uma estrutura organizacional, né? Que vocês colocam, então você delega no sentido de, eu vou descansar. Eu já fiz minha parte aqui, meus recursos trabalham para mim. É no sentido de todo recurso trabalhar para você. Aquilo que você conquistou realmente é o 20-80. Né? Você coloca as pessoas capacitadas no lugar e você vai só gerenciar e descansar. Né? Fazer a roda girar. Mas quando nós, como ambiente familiar principalmente, e organização espiritual, aí você tem a sua responsabilidade. Aí cabe nós, assim, já no delegar, não é já transferir a responsabilidade, mas é dividir a responsabilidade para criar um sucessor que entenda a responsabilidade. É diferente. Verdade. Né? Bem diferente. Porque eu não posso centralizar tudo em mim, eu preciso deixar sucessores. Um verdadeiro líder deixa muitos sucessores. Né? E esses sucessores, a primeira coisa que precisa entender é sobre a responsabilidade. Por exemplo, eu lido lá na igreja, sou um presbítero, né? E está sob a nossa responsabilidade, o diaconato, e a gente vê a questão ali, muitas pessoas, por exemplo, elas desejam a posição, elas lutam pela posição, e na hora que atingem, não entenderam a responsabilidade e o porquê estão lá. Porque na hora de ter a responsabilidade, que é a única responsabilidade, talvez, que é a obra, talvez o domingo ali, trata de maneira negligenciosa, relaxada. Aí, entre Deus, e quando você faz a obra de Deus relaxada, aí o negócio é com ele.
Aí é Aí com a o coisa dom mais da obra. embaixo. Uhum. Negócio mais embaixo. As pessoas não compreendem para que estão fazendo, né? Então, quando você precisa, o líder que está em cima precisa ensinar sobre responsabilidade. Meu amigo, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade, é nossa responsabilidade. Claro. Né? Porque se você não vai formar 9 líderes, no reino de Deus, assim, você precisa formar líderes. Você precisa formar pastores, presbíteros, né, diáconos, evangelistas, mestres, né? Saber a posição de cada um e, assim, o delegado, a responsabilidade do mestre é ensinar. A responsabilidade do evangelista é evangelizar. Não adianta colocar ali, o pastor chega pra mim, cara, vai evangelizar na rua, cara? Não sai nada, não consigo trazer pra igreja. A gente olha, a questão do delegar, ela tá muito ligada, né, de certa forma, ao crescimento, né? Isso. Quando você delega, é justamente você buscando o crescimento. E você falou sobre Jesus. Jesus foi óbvio, ele sabia que ele precisava fazer com que o seu reino se expandisse, com que as pessoas ouvissem. Pô, se eu sair daqui e não preparar pessoas para quando eu for ter alguém aqui no meu lugar falando de mim, falando daquilo que foi feito, falando daquilo que se construiu, como que vai realmente acontecer dessa obra que eu quero que se perpetue e que cresça, ela realmente venha acontecer. Nós vemos uma outra figura importante que foi Neemias, quando foi reconstruir os muros. Pô, ele precisava reconstruir os muros. Como é que eu reconstruo os muros? Como é que eu vou erguer toda essa estrutura se eu não tenho gente para isso? Então, naquele momento, ele precisou levantar pessoas, ele precisou organizar pessoas, ele precisou delegar, não, você faz isso, você faz aquilo, você cuida disso, você cuida daquilo, ou seja, para que a gente possa realmente fazer com que esse muro cresça, esse muro suba e as pessoas possam ver isso acontecer, eu vou precisar de gente, eu vou precisar de pessoas. E eu acho que essa dificuldade, ela está muito ligada a algo que eu quero perguntar para você nesse momento. Você acredita, na tua visão, que a falta do delegar, ela pode estar ligada, na maioria das vezes, a algo chamado ego? Não, a maioria das vezes não, sempre. Sempre. Com certeza. A pessoa que não delega, que concentra tudo dele é ego. Ele quer o foco, a visão. Eu vou dar um eita aqui. Já viu meus eita? Eita, um eita aí, comenta eita, porque é sempre então. E realmente é o ego, exclusivamente o ego. Eu sempre usei isso aí, e é a raiz de todos os males do homem, né? A falta realmente, então você acha que a questão de delegar, que você não delega porque você acaba tendo um egoísmo de não querer fazer com que as pessoas cresçam, com que as pessoas desenvolvam, com que as pessoas caminhem. Né? É como se você quer manter a concentração em você, o foco em você, todos te servindo. Pensa bem, quando você está delegando as pessoas, não é que as pessoas estão servindo, elas estão fazendo as suas funções, né? Mas ali quando você não quer distribuir, você está trazendo foco para você. Ou seja, você quer o controle. Né? Você quer controlar. Você quer mandar tudo. Você quer que você esteja no palco. Né? E quando se trata em reino de Deus, é totalmente o oposto, é totalmente o contrário. Você precisa... Porque não tem como duas luzes brilhar. Ou uma brilha, a outra não brilha. Você sabe que eu trago aqui dois personagens extraordinários quando a gente fala nessa questão do delegar. E quando a gente lê a história, até interessante, né? Quando você vê a postura de Eliseu para com Elias, né? Elias estava para subir, ele chega e fala um negócio seguinte: o que você gostaria de ter antes de eu subir, né? Antes de eu ir para a glória, antes de Deus me levar, né? Ele chega e fala o negócio seguinte: eu quero ser 2 vezes melhor do que você. Vamos dizer, né? Não foi isso, né? Eu quero ter uma porção dobrada do teu espírito. Ou seja, eu quero ser 2 vezes mais do que você é, né? Você veja que é interessante que naquele momento eu olho para essa passagem e ali eu vejo uma atitude de humildade, né? Porque ele podia falar: você tá louco? Você bebeu, cheirou cola estragada? Ele poderia falar, né? Você tá louco? Você quer ser 2 vezes mais poderoso do que eu, né? Não. Eu não presto mais milagres do que eu. Mais do que eu, não. Vamos ser sinceros. Baixa a tua bola um pouquinho aí. Menos, porque não é por aí, cara. Não é dessa forma. Eu acho que a gente, pelo lado normal, não pensaria nisso, né, Ricardo? Mas você vê que naquele momento ele falou assim: cara, deixa eu te falar uma coisa.
Ah, você quer o dobro? Você quer? Você vai receber. Mas sabe quando você vai receber isso? Quando você não desgrudar de mim. Você vai ter que estar colado comigo e você vai ter que ver eu subir. Porque se isso acontecer, você vai receber. Então você vê a postura naquele momento daquele homem, eu olho para essa postura desse homem de Deus que mostra literalmente a sua capacidade de humildade e fala, não, eu quero deixar alguém com 2 vezes mais capacidade, com 2 vezes mais poder do que aquilo que eu tenho. E naquele momento ele olha e fala, cara, cola em mim. Gruda em mim porque você vai chegar lá. Né? Então eu acho que quando a gente traz isso para a questão da igreja, do ministério, do fluir realmente do Espírito na vida das pessoas, a gente precisa ter essa visão, né, Ricardo? Com certeza. Nós vemos o primeiro exemplo, né, quando em Números, Deus manda Moisés levantar 70 anciões e mandou multiplicar, né, dividir a unção de Moisés. Uhum. E você vê assim, ele não dividiu, mas ele multiplicou. Então ali Deus estava fazendo o quê? Moisés estava fazendo o quê? Delegando, né, autoridade espiritual para aconselhamento do povo, porque sabia, só em cima de mim não vai dar certo. Aí quando vamos lá pro Novo Testamento, né, em Atos, né, a questão não só dessa questão de delegar, um ato de humildade, né? Nós vimos quando a questão do problema das viúvas na igreja de Atos. Elas não estavam conseguindo ser atendidas, né? E os apóstolos falaram, não, a gente tem que manter o foco na nossa missão. Uhum. A nossa missão é pregar. Vamos fazer o quê? Vamos delegar isso aqui, esse atendimento para as viúvas. O que nós vamos fazer? Vamos levantar presbíteros. Vamos separar homens, né? Homens de bom caráter, homens responsáveis, homens que a gente possa confiar. E então fizeram o quê? Delegaram, levantaram esses homens, que chamaram presbíteros, para atender as pessoas. Uhum. Porque os apóstolos tinham que estar focados na sua missão. Não que eles estavam negligenciando a responsabilidade de atendimento. É que eles não davam conta e estavam tendo que deixar o tempo que eles tinham para investir na pregação, no evangelismo, que eles eram chamados, para atender demandas corriqueiras do dia a dia. Então vamos ao seguinte, vamos delegar isso. Né? Vamos levantar homens capazes, cheios do Espírito Santo, para que pudesse fazer que a igreja crescesse, porque a igreja só cresceu dessa maneira. Então, por isso, assim, quando muitas vezes também esse ato de delegar, você está fazendo um ambiente crescer. Uhum. Né? Você está fazendo... tirando multiplicação acontecer. Você está, ou seja, você está deixando coisas que está tirando o seu foco, né? Seja no trabalho, às vezes você precisa focar em alguma coisa. Às vezes você precisa ali focar em vendas. Vamos supor que você está no produto de vendas. Cara, as outras coisas, papel, custo de preço, custo de vendas. Cara, eu tenho que focar em conquistar o cliente lá na ponta. Eu não tenho tempo para ficar isso aqui. Vem aqui, consultor, consultor aqui, consultor daquilo, consultor de venda. Resolve isso aqui que eu tenho que focar lá naquele cliente lá para conquistar isso aí. Semana que vem eu volto aqui. Né? Então, muitas vezes, o delegar é isso aí. Você precisa... tirar as coisas do seu caminho que está tirando o seu foco. Uhum. Né? E sem foco, quem não tiver foco não vai para lugar nenhum. Eu coloco aqui que a gente olhando para tudo isso que nós estamos falando aqui, a gente vê o quanto Jesus se posicionou em delegar. Abraão, diante de uma questão familiar, né? Um momento que a gente olhando aos olhos normais, ninguém faz isso, mas precisou, de certa forma, delegar, né? Uma necessidade que ele tinha naquele momento. E aí a gente olha para isso, né? A questão física, não estou tão bem, já sou idoso, então eu preciso delegar. Né? Nós olhamos para Neemias, que houve essa questão de ir lá e precisou de toda uma estrutura. E você falou de algo muito importante sobre, a partir do momento que eu tenho essa postura de delegar, essa postura tende a fazer justamente a multiplicação. O multiplicar, ele passa a acontecer. Exatamente. Não existe multiplicação sem delegação. Você está matando, né? Por exemplo, num negócio ali que a pessoa, tudo depende dele, ele está matando a empresa futuramente. Ou seja, precisamos, se quisermos viver a prosperidade, a bênção, a multiplicação, ver ela acontecendo nas áreas da nossa vida, nós precisamos delegar.
Eu acho assim, então essa questão, por exemplo, quando você fala de sucessão, né? E você vê que hoje grandes empresas sucessórias, os sucessores têm que passar em todos os setores da empresa Uhum. para aprender. Eu, quando comecei a minha empresa, começamos em 2011, eu lembro até hoje que quando eu comecei, estava lá hoje, estou na função de diretor, né? Uhum. Mas lá no começo, estava lá nas máquinas, né? Junto com o pessoal na produção, produzindo. Nós tínhamos um caminhãozinho lá que carregava. Aí fui lá, tirei carteira de motor para caminhão, que eu não tinha, para poder fazer entrega. Então nós tínhamos dois caminhões lá, um caminhão que meu pai tinha pego uma transportadora. Eu lembro que era um 608 azul, não tinha nem freio. Aí eu pegava, a gente cortava. Eita! A gente ali distribuía os pedidos, né? Que naquela época, um caminhãozinho 3/4, 2 caminhãozinhos, e a gente tava resolvendo. Hoje nós temos 10 e não tá dando conta. Olha só. Nós temos 10 tamanho de carreta, né? Uhum. Não dá conta, mas na época tinha que colocar ali e sair para entregar dentro da cidade. Só. Né? Então, assim, você passa todo o processo ali, você entende qual que é o processo. Então, essa questão faz parte se delegar, principalmente você tinha colocado o ponto ali da sucessão. Você entendeu essa questão de delegar, passar todos os processos, é você entender o processo, Uhum. né? Porque às vezes a pessoa vai lá, viu, precisa contratar a pessoa, tá assim, não, eu já tive aí, assim, não precisa, dá para resolver de outro jeito. Porque as pessoas querem resolver do jeito mais fácil, né? A lei do mínimo esforço. Uhum. Aí quando você entende, fala, não é bem assim, né? Ricardo, nosso tempo foi uma alegria e um prazer imenso receber você aqui. Eu tenho certeza que não vai ficar apenas nessa oportunidade, mas gostaria que você falasse um pouquinho quem é o Ricardo e depois fizesse uma pequena oração conosco. Sim. Quero agradecer, Daniel, pela oportunidade. Nós estamos aqui dividindo um pouco que a gente conhece, né? Ou assim, aquele que Deus tem nos colocado. Como eu falei, às vezes os lugares que eu não sei nem como eu tô. Mas eu creio que tudo na minha vida tem o dedo de Deus. Amém. Né? Em tudo. Com certeza. E eu digo assim, a partir do momento que não tiver mais, é porque eu tô no caminho errado. Né? Porque assim, levando Deus, eu sei que eu preciso de você em todas as áreas. Amém. Né? E eu vejo assim, realmente a mão de Deus até nos maiores problemas, os grandes desafios. Muitas vezes você pensa assim, nossa, Deus, e agora? Mas lá no final ele sempre dá um caminho, né? Amém. É isso aí. Faça oração para nós. Sim. Até vocês que estão, acho que na câmera ali, né? Uhum. Vocês estejam nos ouvindo, eu quero orar aqui e pedir para que Deus possa estar abençoando você que nos ouve aqui, que está nos escutando, nos assistindo. Que Deus possa iluminar a sua vida, possa lhe tornar um líder e que a presença e a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Porque assim é a bênção de Deus que nós precisamos, né? Quando nós vemos José, né? Nós nos referimos a José, né? Sobre um grande governador, mas ele só estava lá porque tinha a bênção de Deus, né? Uhum. Então nós precisamos, né? Que Deus possa estar nos abençoando, possa estar nos honrando e colocando no lugar certo. Sempre oro a Deus, né? Senhor, me coloca no lugar certo, no momento certo, com a pessoa certa. Amém. Né? Isso é obra de Deus. Amém? Então eu quero assim que Deus os abençoe, o guarde, o livre e toda a sua família. Amém? Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a sua vida, também o seu coração. E nós voltamos com toda certeza no próximo podcast. Até lá. Até mais.